Eu sou Bruna Rafaela, estudante da UFP de Economia, e vim trazer para vocês uma pequena explicação sobre matrizes. Eu trouxe para começar o conceito de matrizes. O que seria uma matriz? Seria uma representação matemática. Ela é composta por linhas e colunas e tem essa configuração, M por N, onde M seriam as linhas e N as colunas. Os números dentro da matriz, eles são comumente chamados de elementos. E para identificar uma matriz, eles são sempre identificados porque são restritos por colchetes. Aqui eu trouxe 3 exemplos distintos de matrizes para explicar um pouco melhor para vocês esse conceito de M por N. Como é o exemplo aqui, eu disse que o M seriam as linhas e o N as colunas. Ou seja, M, M, N, N. Então, essa daqui seria uma matriz 2 por 2. Ela teria 2 linhas e 2 colunas, também conhecida como uma matriz quadrática de ordem 2 por 2, ou matriz quadrada de ordem 2 por 2. Essa segunda, ela seria conhecida também como uma matriz coluna. Por quê? Porque ela só tem essa coluna. No caso, ela vai ser uma 3 por 1. Por quê? Ela tem 3 linhas e apenas uma coluna. E por último, eu trouxe essa, que ela vai ser uma de ordem 2 por 3, tem 2 linhas e 3 colunas, e ela não vai ser considerada uma matriz do tipo especial. Eu trouxe para vocês também um pouco de explicação sobre os tipos de matrizes, sendo esses 4 primeiros que eu irei explicar considerados tipos de matrizes especiais. Eles são bem fáceis de identificar e de você saber. O nome deles já explica muito sobre eles, então eles são muito fáceis de você, de fato, aprender. Como é o caso de uma matriz linha. Ela só tem uma linha. No caso dessa daqui, ela seria 1 por 4. Uma linha, 4 colunas. Que seria o oposto de uma matriz coluna, que tem uma coluna e o número de linhas. No caso dessa daqui, ela seria de uma linha, ou uma coluna e 3 linhas. Aqui nós temos a matriz nula. A matriz nula, ela é chamada assim quando tem todos os seus elementos iguais a 0. Ou seja, ela não tem valores atribuídos dentro dela, apenas 0. E por último, entre as matrizes do tipo especial, nós temos a quadrada. A quadrada, ela é todo e qualquer tipo de matriz que tenha um mesmo número de linhas e colunas. No caso dessa daqui, uma 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E no caso dessa, uma 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas. Aqui nós temos mais 4 tipos de matriz que nós iremos trabalhar, que são um pouco mais complicadas, mas que, com base nos exemplos e uma breve definição, elas não são tão difíceis de aprender. O primeiro caso seria uma matriz transposta. Comumente você vai identificar numa questão uma matriz transposta por esse símbolo. A representação da matriz elevada a t. O que seria uma matriz transposta? Seria uma matriz que tem inicialmente assim e vai para isso. O que acontece daqui para cá? O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Uma matriz transposta. Em seguida, nós temos uma matriz oposta. Ela vai ser identificada. Em seguida, nós temos uma matriz chamada de oposta. O que seria a matriz oposta? Primeiramente, para você identificar quando uma questão, por exemplo, vai tratar de matriz oposta, se ela te trouxer esse símbolo, é o símbolo de uma matriz oposta. O que acontece aqui? É claro que numa matriz oposta ocorre o oposto de sinais. Por exemplo, nesta matriz, apenas o 7 é positivo e aqui ele fica negativo. E ocorre o contrário com os números que são negativos, que aqui se encontram positivos. Uma matriz identidade, ela é representada por este símbolo e ela seria aproximadamente assim. Podendo ser de outras configurações de matriz. Por exemplo, aqui nós temos uma 2 por 2. O que caracteriza de fato uma matriz identidade?
ela tem uma coluna composta apenas de 0 e uma coluna composta apenas de 1. Mais ou menos assim. Aumentando aqui, ó. Uma coluna de zeros, uma coluna de 1. E por último, nós temos o tipo de matriz chamada de inversa. Ela é o tipo de matriz que causa mais confusão, ela é levemente difícil de entender, mas eu trouxe aqui um exemplo prático que eu acredito que fique entendível. Aqui nós vamos ter a multiplicação de duas matrizes. No caso, A elevado a A menos 1. E o que nós vamos ter aqui? Esta primeira, que se transforma nessa. Que se vocês forem ver aqui, a elevação dele aqui e esse menos, a gente vê algumas propriedades já citadas acima. Quando ela vai ser inversa? Quando a multiplicação desses dois resultar numa matriz inversa. No caso, 1, 1, 0, 0. Por último, nós temos a matriz inversa. Ela é um pouco mais complicada de entender, mas também não é impossível. Eu trouxe uma pequena representação, por exemplo, para que vocês possam entender. Nela, nós vamos ter que A vezes, nesse caso, A menos 1 vai ser igual a uma matriz identidade, que foi o que a gente acabou de ver aqui. E aqui eu trouxe essa representação numérica. Que, por exemplo, essa matriz vezes essa vai dar igual a uma matriz identidade, que como a gente acabou de ver, coluna de 0, coluna de 1. Aqui nós temos também algumas propriedades já citadas anteriormente, que vocês podem voltar no vídeo para dar uma conferida e ver como, de fato, já falamos disso. Vamos ver agora um pouco sobre soma de matrizes. E aí eu trouxe essa pequena questão para a gente fazer juntos. Aqui tem, dadas as matrizes A e B, determine A mais B. Então, a gente teria aqui que A mais B, para construir uma matriz AB, nós faríamos a soma do primeiro, tipo, aqui seria a primeira linha, a primeira coluna, com a primeira linha, a primeira coluna, e assim vai. Seriam elementos respectivos de cada matriz. Como é que ficaria aqui? Ficaria 10 mais 1 como primeiro elemento, 1 mais 8, 2 mais 0 e 3 mais 6, que ficaria igual 11, 9, 2 e 9, que seria a matriz A mais B. Aqui eu trouxe algumas propriedades da soma. No caso, elas seriam 3. Comutatividade, que A mais B seria a mesma coisa de B mais A. Ou seja, se eu mudasse essa ordem aqui e botasse um primeiro e o 10 depois, a gente teria o mesmo resultado, e assim por diante. Associatividade, que se no caso se eu tivesse 3 para somar, por exemplo, eu somaria A mais B mais C, que estariam entre parênteses, ou seja, essa daqui seria feita primeiro e essa aqui é adicionada depois. Seria igual a A mais B entre parênteses mais C, que daria no final o mesmo resultado, mesmo que a ordem das somas fossem diferentes. E por último, o elemento neutro, que seria que o A somado com 0 seria um elemento neutro, no caso, uma matriz nula, toda de 0. A soma dessa matriz com uma matriz nula seria a mesma coisa do inverso, ou seja, uma matriz nula mais uma matriz A. E no final, tudo daria A. Aqui eu trouxe também subtração de matrizes. Eu trouxe essa questão para a gente solucionar juntos também. Dado as matrizes A e B, determine A menos B. A solução seria muito parecida com a da soma. Nós construiríamos A menos B seria os correspondentes de uma e da outra sendo subtraídos.
0 menos 8, 2 menos 3, 3 menos 5 e 7 menos 1, que seria igual menos 8, menos 2, menos 1 e 6. Traço e determinante de uma matriz. Aqui eu peguei uma 2 por 2, que o traço vai ser a soma dos algarismos da diagonal principal, no caso aqui 1 e 5, 1 mais 5 igual a 6. E a determinante vai ser essa e essa, sendo essa mantendo o sinal e essa trocando o sinal, multiplicando. 1 vezes 5, menos, que é a troca de sinal, 3 vezes 1. Vai ficar 5 menos 3, determinante igual a 2. Fazendo o mesmo processo que a gente fez nessa aqui, a gente vai chegar a esse total aqui. No total, a determinante aqui vai dar menos 217. Já o traço dessa 3 por 3 eu deixei para falar por último, porque aqui a gente só soma de uma, mas é a única diagonal principal que nós temos. Aqui, no caso, a gente tem 3. Então, aqui a gente vai pegar somente essa, que é a que já está inserida dentro da matriz, e vamos somar. 7 mais 5 mais 2, que vai ser igual a 14. Na 3 por 3, a gente vai fazer o quê? Repetir aqui a primeira e a segunda coluna. E vamos fazer assim. Aqui nós vamos começar pela determinante.